Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo relacionado aos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, estamos vendo os dois últimos crimes que nós veremos a respeito dessa matéria. Prevaricação nesse vídeo e prevaricação imprópria no próximo vídeo. Então a prevaricação ele é um crime infelizmente praticado comumente por funcionários públicos, apesar de não ser denunciado comumente à justiça. Então a prática é comum, a denúncia é incomum. Porque é um crime com pena pequena, é um crime que não se vai para frente, é um crime que se resolve normalmente administrativamente com uma punição administrativa. E nós sabemos que o direito penal é um direito subsidiário, portanto, só deve se aplicar o direito penal quando não houver outra possibilidade de aplicação, não houver outra solução para o problema que não seja penal. Então, se uma solução administrativa, uma punição administrativa é suficiente para resolver aquele problema, não há por que nós convocarmos o direito penal, o braço forte do direito penal, para que a gente resolva um problema que já foi resolvido, tá bom? Então a prevaricação ela está prevista no artigo 319. Eu mudei um pouco a dinâmica aqui, eu estou usando o mesmo formato, mas eu estou falando agora com o iPad. Então eu estou colocando as coisas no meu iPad para que eu possa rabiscar aqui para vocês e fazer alguma coisa. Sabem que eu tenho o costume de dar aula com uma caneta, um canetão na mão ou com giz, então eu tenho que rabiscar de vez em quando. Então pode ser que eu tenha essa dinâmica de ter que olhar para cá para poder rabiscar, tá joia? A prevaricação ela está prevista no artigo 319 do Código Penal, que vai falar o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá? Então vamos a essa questão da pena, que é importante. Primeiro ponto. Se nós temos uma pena de detenção, isso já nos diz algumas coisas a respeito desse crime. Primeiro que ele é um crime pequeno, tá? Ele é um crime naturalmente de pequeno potencial ofensivo porque a pena máxima dele é de 1 ano, portanto não superior a 2 anos. Mas o fato dele ter uma pena de detenção torna ele ainda mais inofensivo. Porque nós temos aquelas 3 divisões. Nós temos a pena de reclusão, de detenção e de prisão simples, que é aplicada apenas às contravenções penais. Então, qual que é a diferença desses dois? No caso da detenção, independente da pena que seja aplicada ao final, não nesse crime, claro, mas em qualquer crime com pena de detenção, o início do cumprimento de pena ele tem que ser obrigatoriamente nos regimes aberto ou no regime semiaberto. Ele não pode se iniciar um cumprimento de pena no regime fechado. Então, essa é a regra da detenção. Você não pode começar a cumprir a pena no regime fechado. Você pode terminar de cumprir a pena no fechado. Então a pessoa ela pode começar a sua pena com detenção, aí ela vem cumprindo a sua pena bonitinho, tranquilo, e aqui ela comete uma falta grave. Ficou linda a minha letra, né? Ficou parecendo uma falta de corno aqui nesse negócio. Mas ela comete uma falta grave, tá? Estou me adaptando. Ela comete uma falta grave e essa falta grave causa a ela uma regressão de regime. Portanto, ela está no regime semiaberto, aí ela vai regredir e ela vai terminar a sua pena no regime fechado. Entendeu? Então, o fato de ser detenção, ele causa esta consequência. O início do cumprimento de pena não pode ser feito no regime fechado, mas ela pode vir a terminar no regime fechado. Outras coisas que são consequências dessa pena, como eu já disse, por ter uma pena máxima não superior a 2 anos, ele é um crime de pequeno potencial ofensivo. E sendo um crime de pequeno potencial ofensivo, nós temos algumas consequências. A primeira delas é que é possível a transação penal. O que é a transação penal? É basicamente uma situação que vai acontecer antes do recebimento da denúncia. Então, antes de existir um processo criminal, aquela pessoa é chamada a uma audiência e nessa audiência é oferecido para que ela tenha a possibilidade de pagar uma pena que não seja privativa de liberdade. Então, uma pena que vai ter uma restrição de direitos. Pode ser diversas penas, mas o normal é o pagamento de uma cesta básica, de um valor, às vezes um afastamento, uma frequência, alguma coisa do tipo, porque é abrangente em relação a isso. Mas paga-se uma pena restritiva de direito ao invés de ser processado. Então, cumprindo-se a transação penal, aquela pessoa cumprindo todos os requisitos que foram colocados ali, o procedimento é arquivado e ela nunca foi processada criminalmente, tá? Então ela não vai ser reincidente, não vai ter nada. A única consequência é que você não pode fazer outra transação penal durante 5 anos, tá? Outra consequência
que existe por ser um crime de pequeno potencial ofensivo é que nós não vamos ter uma lavratura de APF. Então, o auto de prisão em flagrante, ele não vai existir. Nós sabemos que qualquer pessoa do povo pode realizar uma prisão em flagrante, que as polícias militares prendem em flagrante gente adoidado, mas quando a gente fala disso, a gente está falando de uma outra lógica. A prisão em flagrante ela tem basicamente duas lógicas. Ela tem uma lógica mais técnica e uma lógica mais comum. Ambas são chamadas de prisão em flagrante, tanto que a legislação permite que a pessoa, qualquer pessoa do povo, possa fazer uma prisão em flagrante. Só que isso, na verdade, deveria ser chamado de detenção em flagrante. Por quê? A prisão em flagrante ela vai se consubstanciar no auto de prisão em flagrante, na lavratura do APF. E a lavratura do APF tem que ser feita pela autoridade policial. Então vai lá e o delegado vai lavrar o APF. Então o APF não é só dizer a pessoa foi presa. O auto de prisão em flagrante é uma série de documentos. É a oitiva dos condutores, é a apreensão de algum bem que tenha sido apreendido, a determinação de realização de algum tipo de perícia, interrogatório daquela pessoa que foi trazida. Tudo entra num documento só e vira o auto de prisão em flagrante. Esse documento não é produzido no caso dos crimes de menor potencial ofensivo. Isso é uma preguicite criada pela própria legislação, porque ela criou um outro mecanismo, um outro documento, que nós chamamos de termo circunstanciado. Termo circunstanciado, também conhecido como TCO. Então o que vai se lavrar é um TCO e não um auto de prisão em flagrante. O TCO basicamente vai ser um documento muito simples, onde a pessoa ela vai se comprometer a os atos processuais. Então, basicamente ela está dizendo, eu vou na audiência que vai ser oferecida para mim a transação penal. É basicamente isso que ela está dizendo no TCO. Então não se lavra a PF em crime de menor potencial ofensivo, ou seja, no crime de prevaricação não tem APF, só temos o termo de circunstanciado. Cuidado, se tiver o crime de prevaricação em conjunto com outro crime, e somatório disso aí, ou outro crime não for um crime de menor potencial ofensivo, aí sim tem o auto de prisão em flagrante, porque aí vale para tudo. Tá joia? Outra consequência, essa mais nova, é que se você for pegar a regra geral, não cabe acordo de não persecução penal. Tá? O acordo de não persecução penal, em regra, não é cabível quando a gente fala de crime de menor potencial ofensivo. E por quê? Fazendo um adendo, eu vou colocar aqui, deixa eu só ver meu dedo aqui, provavelmente vai ser desse outro lado para cá, bem na pontinha do vídeo lá atrás, lá em cima, vai aparecer um izinho nesse momento, e nesse momento vai ter a possibilidade de você ir para outro vídeo, que também está aqui no canal, que explica detalhadamente o acordo de não persecução penal. Tá? Eu indico para vocês também, meus alunos que são da Universidade Federal, que são os destinatários principais dessa aula, que vocês assistam, porque nós sabemos muito bem, esse acordo de não persecução penal entrou em vigor posteriormente às aulas que vocês tiveram a respeito do processo penal. Então ele serve para vocês também, ele tem bastante novidade, é uma aula bem completa. Então é um vídeo meio longo, depois desse aqui vocês podem assistir lá e vocês vão entender mais dessa lógica, dessa regra, tá bom? Mas, na regra do acordo de não persecução penal, além daquela regra objetiva de a pena mínima não pode ser superior a 4 anos, ele começa falando que só cabe quando não é caso de arquivamento e quando não cabe transação penal. Ou seja, se cabe transação penal, não cabe a NPP. Basicamente, essa é a regra geral. Por que eu coloquei em regra? Porque toda regra tem exceção e porque a interpretação ainda está muito inicial. Então, em situações que não cabe transação penal, por exemplo, está no limbo para saber se vai caber a NPP ou não, mesmo sendo um crime de menor potencial ofensivo. Como eu disse, a consequência da transação penal é que você não pode fazer outra transação penal nos próximos 5 anos. Ou seja, pode chegar numa pessoa que não tem a possibilidade de fazer uma transação penal, uma segunda transação penal, tá bom? Outra situação, outra característica do crime são os sujeitos passivo e o sujeito ativo. É um crime praticado por funcionário público contra a administração pública, está lá previsto nessa separação que nós temos do Código Penal. Portanto, o sujeito passivo contra quem é praticado esse crime é a administração pública. E o sujeito ativo, quem pode praticar esse crime, em regra, é o funcionário público. Lembrando que estamos falando de um funcionário público para fins penais, previsto lá no artigo 327 do Código Penal. Tá joia? Não vou me aprofundar muito em relação a isso. Vamos à conduta. A doutrina chama a prevaricação de autocorrupção. Tá? Então,
Autocorrupção. E por que autocorrupção? Porque a prevaricação ela não pode depender de um fator externo. A prevaricação é quando um agente retarda ou deixa de praticar o seu ato. Então ele tem essas duas possibilidades de prática de prevaricação. Então ele vai fazer aquilo atrasado ou vai deixar de fazer porque ele quis. Então algo que era sua obrigação de fazer, ele deixa de fazer. Eu dei o exemplo no início da faculdade, nos primeiros dias de aula, falando da questão de diferença de crimes funcionais próprios e impróprios. Nós falamos sobre uma pessoa, um funcionário público que trabalha num ambiente de um local de saúde, então num posto de saúde, trabalha num posto de saúde e ele tem como obrigação atender todas as pessoas que estão chegando. Então ele tem que atender as pessoas uma a uma e fazer o encaminhamento para as consequências seguintes, para o pré-atendimento, para o atendimento, seja lá para que for. Essa é a obrigação daquele funcionário público. Aí, tem um monte de gente sentada esperando, ele terminou um atendimento, só que antes de fazer o próximo atendimento, esse funcionário público resolve jogar uma partida de xadrez no seu computador. Então ele abre o computador e ele vai jogar uma partidinha de xadrez naquele computador. Isso é prevaricação. Ele está retardando o seu ato de ofício, retardando o seu ato que é uma obrigação, ou às vezes deixando de praticar esse ato que é uma obrigação, por nada. Por isso que a doutrina chama de autocorrupção. Porque a pessoa, por motivos próprios, porque ela quis, ela resolve retardar ou deixar de praticar um ato que seria a sua obrigação. E por que eu estou frisando muito essa situação de que tem que ser um ato que seria a obrigação daquele cidadão? Porque se estivermos falando de um ato discricionário, lembrando que ato discricionário é ato que o agente público pode fazer ou pode não fazer, então, de um ato discricionário do agente público, se ele retardar ou se ele deixar de praticar, não existe o crime de prevaricação. Então, por exemplo, o delegado, ele tem como ato discricionário o indiciamento. Se ele se convencer de que aquele cidadão é o principal responsável por aquele delito, ele faz o indiciamento, que é um ato formal feito pela autoridade policial. Se ele não se convencer, ele não faz. Então não tem essa lógica de prevaricação quando a realização do ato é opcional pelo agente público, porque nós falamos de retardar ou deixar de praticar um ato de ofício. Olha aqui. Retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício. Ou seja, tem que ser algo que seja uma obrigação daquele funcionário público. Não sendo uma obrigação, não se trata de prevaricação. Tá joia? Um outro ponto importante é, e se tiver uma vantagem patrimonial? E se ao retardar ou deixar de praticar esse ato, esse funcionário público ele vai receber uma vantagem patrimonial? Aí nós deixamos de falar de prevaricação e nós começamos a chamar isso de corrupção. Deixa de ser prevaricação e vira corrupção. Tá bom? Então prestem atenção em relação a isso, é muito importante. Na prevaricação, nós chamamos inclusive de autocorrupção justamente por causa disso. É autocorrupção porque a pessoa está por motivos próprios. Ela não tem motivos de terceiros, ela não tem motivos interferidos por terceiros. Então, ele por exemplo, fez a troca. Ele chegou, o rapaz é um guri lá, gurizão que tá atendendo, chegou uma menina bonitinha que é do bairro dele, que ele quer pagar uma de gatinho para ela, ele vai lá e coloca ela na frente de todo mundo. Ele está prevaricando, tá? Ele está prevaricando. Um policial, quando deixa de fazer uma prisão, ele está prevaricando. Se ele está diante de um crime, ele tem a obrigação de fazer a prisão. Isso, por exemplo, vale para policiais que estejam fora da sua função. Um cidadão comum, uma pessoa, a maioria de vocês, pode realizar uma prisão em flagrante quando diante de uma situação de flagrante. Um policial tem a obrigação de praticar uma prisão, de fazer uma prisão em flagrante quando diante de uma situação que demande essa circunstância. Então o policial, por exemplo, dentro da sala de aula, que ele percebe que está tendo uma venda de droga, ele tem a obrigação de fazer a prisão em flagrante. Um policial que dentro de uma sala de aula percebe que está havendo uma violência doméstica, ele tem a obrigação de fazer a prisão em flagrante. Um policial que esteja saindo no final de semana e que ele perceba que o cara entrou no carro e começou a beber na hora de sair com o carro, ele tem a obrigação de fazer a prisão de flagrante. E se por acaso ele não fizer,
Se, por acaso, ele não fizer, e isso seja por um motivo próprio, ele está praticando prevaricação. Então ele não vai lá abordar o cara porque ele não quer se queimar com a gatinha que está do lado dele. Isso é prevaricação. Ele não vai encher o saco do colega porque o colega é colega. Prevaricação, tá bom? Então a pessoa, o funcionário público que deixa de praticar o seu ato ou retarda o seu ato, ele está praticando o crime de prevaricação. Dando continuidade, para a gente encerrar, prevaricação é um crime exclusivamente doloso. Ou seja, não existe essa de prevaricação culposa. Se você estiver falando de uma prevaricação culposa, você está falando de atos administrativos com punições administrativas. Você não está falando de um ato criminal. Existe a possibilidade de administrativamente alguém, porque retardou ou deixou de fazer um ato, porque foi imprudente, negligente ou imperito, ser punido? Existe. Punido administrativamente. Punido penalmente, ir para cadeia, apesar de que cadeia é praticamente impossível de dar um crime desse, mas ir para cadeia por causa de uma situação dessa, somente se ele estiver fazendo na forma dolosa. Se estiver fazendo sem querer ou sem o dolo específico, dolo, consciência e vontade, nós não falamos do crime de prevaricação. Tá joia? Então encerramos prevaricação, a próxima vai ser de prevaricação imprópria.